Espero que você esteja bem. Eu estou muito bem, sendo muito bem tratado. Hoje me levaram, irmãos, para comer uma pescada, amém? Oh, glórias. Que venham mais, em nome de Jesus. Os gordinhos, irmãos, eles só pensam no amanhã. Mas que Deus seja louvado. Moçada jovem, vocês estão bem? Hoje nós queríamos agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, mas para dizer a mim e a você, aqueles que vieram, é um culto aqui mais difícil hoje, no dia da semana, muitas atividades, e Deus seja louvado porque você veio. Mas eu queria muito mesmo nessa noite dizer a você que o tema para mim, na semana, hoje é o tema mais difícil, não de se entender, mas de se pregar. Porque pode ser que encontremos algum coração resistente à mensagem de hoje, mas eu queria orar a Deus e estou orando desde quando cheguei, desde quando fui convidado, de quando estudamos esse tema para conversar com os irmãos. Hoje, jovens, o tema é a escolha, mas ele tem um subtema, da mente ao coração. Tudo que nós entendemos na nossa mente, tudo que nós plantamos na nossa mente, vai direto ao nosso coração e nós entendemos que isso vai alimentando e criando hábitos para que nós possamos no futuro tomar decisões. E é exatamente isso hoje que eu queria conversar com você. Para isso, antes que nós possamos abrir a Bíblia, eu queria te convidar a fazer mais uma oração e agradecer a Deus pela ideia dos momentos de oração amanhã. Já salvei em meu celular e aonde você estiver, você vai ter o pastor Sandro orando com você em nome de Jesus. E eu queria orar por você amanhã, pelos seus desafios, mas eu quero orar agora pela mensagem. Oremos. Querido Deus, estamos aqui agora com a Bíblia na mão, pedindo a tua orientação e a tua bênção. Conduz, Senhor Deus, a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Juízes capítulo 14, verso 1 a 9. Desceu Sansão a Timina. Eu falei a vocês ontem que até amanhã nós vamos estudar alguns capítulos desse livro. E hoje será a parte primeira desse texto. Ontem foi a segunda parte. Vendo em Timina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, disse: vi uma mulher em Timina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o teu povo, para que vás tomar por esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: eu quero essa, porque só essa eu me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. Por este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timina, e chegando às vinhas de Timina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem sua mãe deu a saber o que ele fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando ao seu pai e sua mãe, deu-lhes o mel, e comeram, porém, não lhe deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Queridos jovens, estamos aqui hoje nesse texto específico de Juízes capítulo 14, e que nós lemos agora. Nós temos uma trágica trajetória de Sansão. Aqui nesse texto que nós lemos, eu não sei se você percebeu, Sansão tem uma palavra que é comum nos primeiros versos aí. Sansão desceu, e diz que ele desceu, e essa palavra aparece 5 vezes. Desceu a Timina, desceu a seus pais, e ele foi descendo, 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 e até que ele desceu tanto, que ele começou a tomar decisões de proporções que ele não esperava, mas que ele alimentava no seu coração. Por isso a mensagem de hoje tem como tema da mente para o coração, porque se nós pensamos, se nós guardamos no coração, é porque nós vamos tomar uma decisão. Ontem eu expliquei, e não vou voltar ao assunto, o que era pecado, o que é pecado. E quando nós estamos nessa trajetória,
nós estamos descendo na jornada da nossa vida. E ele desceu cada vez mais ao poço da sua decisão. Sansão tinha um defeito, Sansão tinha uma condição espiritual abalada, porque tudo que ele olhava, tudo que ele alimentava pelos olhos, tudo que ele contemplava em seus olhos, ele queria que isso acontecesse na sua vida. O capítulo 14 nos convida a refletir a dimensão da natureza humana e a complexidade dos relacionamentos e a providência divina. Eu queria pedir a você, ao pessoal da mesa, que trocasse a luz, que eu quero fazer uma pergunta agora para o auditório. Pode trocar aqui? Ou acender a luz da igreja? Pode diminuir a minha? Só para eu ver. Isso. Se quiser diminuir a minha um pouco, pode ser também. Eu queria fazer uma pergunta para você agora. Se a gente está falando de relacionamentos aqui, se alguém vai ter coragem, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui está solteiro, diga amém. Nossa, é um coral. Ô coral, levanta a mão. Então não é amém, não, é misericórdia. Misericórdia. Pode deixar assim está ótimo para mim. Então veja, queridos, talvez, e quem já está casado aqui há muito tempo, levanta a mão. Só o pastor Hugo gritou, os outros, tá certo. Muito bem. Complexidade dos relacionamentos. Todos vocês, aqueles que estão casados, os que estão solteiros, precisam de um relacionamento que querem encontrar nas mãos de Deus. Talvez, pastor Hugo, talvez aqui a direção jovem, irmã Luciana, tem que levar esse pessoal para o milharal. Lá Deus vai mandar um representante para se casar. Complexidade dos relacionamentos. Estamos sorrindo, mas o assunto é bem sério. E eu queria entender com você nesta noite, que nessa complexidade da natureza humana, nós temos algumas coisas que elas afetam o coração da gente. O Tiago Brunet disse o seguinte: os seus princípios precisam ser mais fortes do que os seus sentimentos. Você poderia repetir comigo? Os seus princípios deveriam ser mais fortes do que os seus sentimentos, do que o seu sentimento, os seus princípios. Hoje, nós nessa natureza da complexidade humana, e nós estamos aqui, perguntei aqui quem está solteiro, enfim, e nós todos estamos entremeados no relacionamento, mas existe um que nos leva para a vida eterna. Sabe, queridos, eu costumo dizer, conversando com a juventude, que claro que é Jesus que nos leva para a vida eterna, que é Cristo Jesus que nos salva, que é Cristo Jesus que nos resgata, que é Cristo Jesus que trabalha a gente, Ele leva a gente e salva a gente eternamente. Mas uma decisão eterna é o nosso namoro, é com quem a gente vive, ou é com quem a gente vai viver. Sabe, queridos, eu sou um dos caras, eu falei aqui, eu vou entrar aqui em contradição, me apresentar aqui antes de ontem, e eu coloquei assim, eu acho que sou extrovertido. Eu era um pastor, na verdade um teologando tímido. Na verdade eu sempre fui líder na igreja, mas quando era para pedir alguma coisa, para se falar algo mais sério, eu me retrancava. E a comportagem foi que mudou o meu comportamento. E aí eu quero falar isso. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu casei já velho. Se é que eu posso dizer que é velho para alguns aqui, né? Mas eu casei já velho. Por quê? Timidez. E eu fui para a escola, eu fui chamado lá para a igreja da Bárbara, lá onde tem a escola, e eu fui chamado para aquela igreja lá, para aquela escola, e lá o Senhor Deus estava preparando a minha esposa. Eu passei 4 anos no colégio, solteiro. E olha que o colégio talvez tinha realmente uma pessoa para mim, mas a timidez, eu precisava estar preparado. E sabe, eu fui tão tímido e tão azarado para pedir a minha esposa em namoro, que a complexidade da vida faz a gente tomar cada decisão. Eu cresci lá em Brasília, o meu pai, quando saiu aqui do norte, agora eu estou confuso, para a associação, em termos de igreja, o Maranhão é norte, né? Mas em termos geográfico, é nordeste. Não, mas eu estou certo, é outra união, ok, mas, então meu pai não saiu do norte, saiu do nordeste, geograficamente, em termos de igreja seria norte. Meu pai foi para Brasília com a minha mãe, enfim, lá arrumou um emprego na presidência da República, começou a trabalhar. E quando ele começou a trabalhar,
ele foi transferido e a gente começou a morar no centro da capital, mas a gente morava num assentamento chamado Vila Planalto, fica a 4 minutos do Congresso Nacional. Hoje existe ainda esse bairro, só que não existe mais a favela, não existe mais os barracos onde morava, e a gente mudou para uma cidade chamada Cruzeiro, que fica ali no coração de Brasília, a 7 minutos ali do Congresso. Acontece que aconteceu uma tragédia na minha vida, eu só estou resumindo para vocês entenderem como é que eu fui namorar, calma. E aí, eu estou acelerando a história. Meu pai morreu, não era casado com a minha mãe, a gente perdeu tudo, tomaram o apartamento da minha mãe porque era funcional e a gente foi morar na Ceilândia, que é o bairro, ainda o bairro mais, pobre de Brasília, podemos dizer. Enfim, Deus me levou para o colégio, voltei depois e eu inventei de pedir a minha esposa em namoro, que ainda era amiga, de amizade colorida, lá naquele lugar, onde, talvez aqui alguns já se hospedaram, hoje é o Lakeside. Nós morávamos onde é o Lakeside hoje, na beira do lago, onde é a concha acústica. E onde o meu pai plantou, junto com meus tios, as árvores que ali estão, as frutas que estão ali até hoje, foram os meus pais, os meus avós que plantaram. E eu fui inventar de pedir a minha esposa em namoro ali. Eu estava tão empolgado e tremendo e nervoso, com sudorese, a pressão devia estar 30/29. E ali, eu tão empolgado, e eu esqueci, levei minha esposa para um pôr do sol, achando que estava romântico, e estava mesmo. E aí começou a escurecer, e eu comecei, olha, eu te trouxe aqui, porque aqui começou minha vida, esse lugar é muito especial para mim, hoje é o Lakeside, aqui é a Concha Acústica, ali acontecem as convenções da PLAC, dos jovens da Missão Caleb, e eu esqueci ali naquele momento o farol do carro ligado. E aí, irmãos, quando eu pedi ela em namoro e a gente deu o primeiro beijo, diga amém, jovens solteiros. Amém. Você vai beijar em nome de Jesus, está chegando sua hora. Então eu cheguei ali, quando eu dei o primeiro beijo, eu falei assim, uau, agora eu estou namorando, amém? Amém. Fui no porta-mala do carro, peguei um buquê de flores, dei para ela, e eu falei assim, agora nós vamos para um restaurante, guardei o salário do pobre capelão, 35% do FPE. Guardei o salário todo empolgado e agora vamos. E o carro não pegou, irmãos. E eu falei, o namoro que acabou de começar vai terminar. E aí eu falei assim, Dani, vocês a viram na foto ontem? Eu falei assim, Dani, você já deu tranco em carro? Aí ela, que é isso? E eu falei assim, aí ela, deixa que eu empurro. Eu falei, não, aí que eu vou perder. Não, quem vai empurrar sou eu. Dani, vai o seguinte, você vai dar tranco no carro. E o que é tranco? Eu falo, você bota na primeira e a gente vai tentando. Depois, irmão, de 10 tentativas, o carro pegou. E até hoje estamos casados, amém? E eu falei assim, essa é a mulher que vai aguentar trancos e barrancos. Trancos e barrancos. E no dia 6 de janeiro de 2009 eu me casei. Tarde, mas feliz. E hoje Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui para falar de relacionamento. Queridos, quando a gente não se troca pelos nossos princípios, o Senhor vai mandar alguém. O Senhor vai mostrar alguém, o Senhor vai dizer para a gente quem está guardado. Acontece o que eu e você estamos esperando de alguém. O que nós estamos aqui, quando nós temos aí a questão do nosso sentimento e emoção, muitas vezes a gente se sente empolgado, muitas vezes a gente se sente emocionado, e eu digo emocionado, não é de ficar chorando, não é isso, mas é emocionado de tomar uma decisão, porque o coração bate mais forte. Nosso coração fica acelerado, a gente fica animado com uma mensagem, com uma recepção de uma pessoa, e o nosso coração começa a ficar confuso por quem nós vamos escolher para viver o resto dos dias da nossa vida. Só que não é o resto dos dias das nossas vidas. Como eu disse no início dessa mensagem, é até a eternidade. Até a eternidade. Até a eternidade. E sabe, queridos, quando nós estamos no caminho dessa jornada, nós temos uma preocupação que Sansão teve essa dificuldade na sua vida.
Ele viveu por aparência, e quando ele estava em Timina ali, e ele viu aquela garota, ele falou assim, uau, é essa. E você acha que ela rejeitou Sansão? Porque Sansão era o garoto desejado de muitas meninas aí. Sansão era forte, malhava, short curto, tênis, camiseta cavada, cabelo grande, olhos verdes. As meninas da igreja mandavam o WhatsApp para Sansão, o que você vai fazer hoje? Ele falou assim, eu vou me encontrar com uma filisteia. Esse era Sansão. As meninas da igreja passavam e elas, lá em casa. Esse era Sansão, o menino da igreja, mais famoso, mais bonito. E aqui vai um recado para os rapazes da igreja. Eu não vou perguntar aos rapazes que estão solteiros aqui. Mas se tem esse tanto de menina solteira aqui que eu escutei, e você não fez nada, meu irmão. Toma atitude, meu irmão. Olha para o lado, e você, menina, ai pastor, eu não quero o menino da minha igreja. Ai, ele é amigo, então namora com o inimigo. Namora com o inimigo. Faz uma amizade com o teu inimigo, com aquele garoto que você odeia e casa. Eu não entendo esses argumentos dos jovens, falam assim, pastor, mas nós crescemos juntos aqui na igreja. Melhor ainda, tu já sabe quem é o cara. Se ele lava a louça, se não lava, se limpa a casa, se não lava. Oh, queridas meninas, olha para o cara que está do teu lado. Não olha agora, calma. Senão ele vai dizer, ixi, moçada, rapazes, o que você está esperando? A gente tem esse medo, e Sansão teve a oportunidade de namorar com todas as meninas da igreja, mas ele tinha uma queda pelas meninas que não eram da igreja, e não foram só uma. O texto de Juízes diz que Sansão se enveredou por 3 filisteias, mas Sansão foi ao cúmulo da sua vida, ele chegou aí ao prostíbulo. Ele se vendeu porque o que ele alimentava na mente, ele mandava para o coração. E o que está no coração é que muitas vezes a gente toma a decisão da nossa vida. E sabe, queridos, muitas vezes a gente tem plantado isso na nossa vida. Eu mandei essas imagens para o pastor Hugo, porque esses são os maiores influências. Se você não conhece, não entra nesse troço. Aí você vai entrar, né? Porque quando a gente proíbe, aqui dá curiosidade. Fala o seguinte, entra lá e mais ora a Deus depois. Esses são os 3 influências que têm atraído a maioria da juventude hoje no Brasil. E nós estamos hoje numa comunidade em que esse cara aqui, ó, ainda bem que não está transmitindo agora, né? O Rafael, o show dele é adultério, orgia, lotado, cheio de jovens. Chamam casais à frente. E ali os casais se declaram cada coisa. O segundo, o Pedro, ele é considerado o cara que ensina as cantadas. Até seria legal para os jovens da igreja. Mas o que ele ensina é que ele consegue ficar com várias garotas ao mesmo dia. E as cantadas dele são até legais. Os meninos podiam até aprender para as meninas. Meninas, não olhem para o lado, mas acontece que ele ensina a vulgaridade, como é fácil conquistar uma mulher e levar para outro lado. E aí a nossa juventude vai assistindo, vai alimentando a mente e mandando para o coração. Esta mulher, a Bruna, ela é considerada a influência hoje com as palavras mais pesadas de baixo calão que é usada na internet. Não há um show mais ridículo, mais podre, no termo da expressão, do que essa mulher. Mas quem está lá assistindo? A juventude. Sabe, queridos, no Maranata, o pastor, esqueci o nome dele agora, o pastor Diego, lembrei. Ele trouxe uma pesquisa para nós. Amanhã eu vou trazer algo especial, queria fazer um convite para você, vou trazer outra pesquisa amanhã. E disse que o nosso país cristão, e eu fiquei admirado com aquele negócio,
nós somos cerca de 80% dos nossos habitantes são cristãos, mas aonde mais se consome pornografia, um dos países que mais se consome pornografia é o Brasil, ou seja, a juventude da igreja, mesmo sendo cristã, está consumindo pornografia, mandando da mente para o coração. E isso tem influenciado nas nossas decisões. Isso tem feito com que a gente faça as nossas escolhas de uma maneira que nós temos vivido drasticamente. Esse texto aí diz que quem não escuta conselho, escuta coitado. A Bíblia, queridos, ela deixa um manual para a gente escolher a pessoa. E sabe, muitas vezes a gente fala assim, pastor, lá na minha igreja eu estou lá, a gente estava conversando até isso com os pastores daqui hoje, e lá na minha igreja tem uma senhora, e ela falou assim, pastor, o primeiro dia que ela me viu, oi, eu sou fulana, não vou dizer o nome dela aqui, né, lógico, sou fulana, pastor e tal, e eu queria que o senhor fizesse uma oração. Aí eu falei assim, eu já pensei, tá, de repente está doente, tá? Eu falei assim, pastor, eu preciso casar. E eu falei, irmã, a senhora sabia que eu tenho fama de ser casamenteiro nos distritos que eu passo? E ela falou assim, como assim? E pastor, Eu falei, mas você tem que tomar cuidado com uma coisa. O que diz a palavra oração? Hein, rapazes? Você está solteiro por quê, irmão? Ai, pastor, eu só oro, mas a palavra é o quê? Orar, mais o quê? Mais o quê? Ação. E eu falei, irmã, eu vou agir. E o varão que Deus mandar, a senhora vai casar. Não, pastor, não é bem assim. E se for quem eu não quero? Mas só não quer casar? Não está pedindo para eu orar? Talvez tem gente orando, mas não está o quê? Agindo. E Deus deixou um manual na Bíblia, e eu queria conversar com vocês hoje sobre esse manual. O Senhor deixou para a gente aqui alguns conselhos. Acontece que nesse contexto, aqui no mundo, no casamento típico ali da relação de Sansão, ele estava tão envolvido no contexto do mundo, que ele encontrou, depois de 7 quilômetros, uma filisteia, em que ele estava emocionalmente envolvido pela consciência dos olhos. E ali, ele começou a entrar em risco, e eu queria conversar com você nessa noite sobre isso. Existem 3 passos para que nós, jovens, deveríamos evitar onde nos leva à ruína. E eu queria com você hoje, justamente neste momento, se lembrar aqui do primeiro passo. Cuidado em você andar no lugar errado. Cuidado com você pisar no lugar errado, estar no lugar errado na hora errada. E Deus seja louvado porque você está no lugar certo na hora certa hoje. Diga amém. Amém. Você está no lugar certo. E sabe, queridos, o primeiro passo para a gente namorar com alguém ou se apaixonar é estar no lugar errado. Quando você pega a história da Bíblia, lá de 1 Samuel capítulo 12, que Davi, os comentaristas bíblicos, lá o texto diz assim, uma tarde se levantou Davi, foi andar ali no terraço da sua casa, e quando ele estava andando no terraço da sua casa, ele olhou de cima para baixo e ele viu uma jovem tomando banho. E eu vou dizer para você, esse pessoal de Israel gosta de alimentar os olhos, mandar para o coração. E ele viu uma jovem, que foi a avó de Jesus, depois está lá em Mateus capítulo 1, Betseba, tomando banho nua, e ele a desejou. O que Davi devia estar ali? A história de Davi e Sansão é a mesma. Os comentaristas bíblicos dizem que Davi deveria estar na guerra, o próprio texto fala, do capítulo 12. Sansão também deveria estar na guerra contra os filisteus. E os dois foram entretidos por estarem no lugar errado e na hora errada. E nós, jovens, nós estamos numa guerra. Pastor, é a guerra de ser solteiro? Não, não é isso agora que eu estou falando. Eu estou falando do contexto escatológico que nossa igreja vive. Nós estamos prestes da volta de Jesus, amém? Nós estamos vendo Jesus voltando e nós estamos numa guerra espiritual. Satanás tem plantado armadilhas, plantado contexto na nossa vida. E nós muitas vezes deveríamos estar preocupados com a guerra espiritual. E nós estamos entrando no lugar errado na hora errada. Sansão
passou por aquele lugar, no lugar errado, e viu aquela jovem, porque quando nós vamos em lugares errados, nós estamos totalmente suscetíveis a tomar decisões erradas. Você entende isso, jovem? Você está entendendo o que o pastor está falando? A nossa igreja não tem como função vigiar ninguém. Nós não temos como função ficar no pé de ninguém. Ninguém aqui sabe o que você faz quando você vai embora. Ninguém aqui sabe o que você faz quando você está no final de semana sozinho em casa. Ninguém aqui sabe o que você faz quando você começa a sua semana. Os pais de Sansão não tinham nem ideia do que ele fazia. E o pior é que Sansão levou do mel de um corpo morto, que os judeus não tocavam, e deu para o seu pai e para a sua mãe. Só para vocês terem ideia. Queridos jovens, não vai ser no lugar errado que você vai encontrar a pessoa certa. Infelizmente. E aqui vem agora algo específico. Por isso que eu disse que a mensagem de hoje ela é profunda. Talvez tenha alguém aqui que esteja namorando com alguém ainda que não está no nosso meio. E se você está aqui hoje, seu namorado está aqui, sua namorada aqui hoje, a mensagem não é para te fazer triste nem te constranger. Mas é que a mensagem é para dizer algo para a gente. Deus deixou a revelação para nós na Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Já nós vamos falar sobre isso. Sim ou não? Com quem que a gente deve namorar, com quem que a gente deve casar, sim ou não? E aí você vai entrar na onda de falar assim, Senhor, fala comigo, Senhor, se é esse. O teu sentimento vai dizer o quê? Ai, Senhor, é esse. Aí você faz umas orações assim, ó, se ele pegar o mesmo ônibus que eu, Senhor, se ele passar no corredor da faculdade, é ele. Aí o cara está lá comendo lá fora com o sanduíche, vem com a boca cheia. Eu sabia, Senhor, que era ele. As nossas orações são meio malucas nesse sentido, né? Porque o nosso sentimento já foi tragado. Aí a gente vê ele, nós vemos ela. Quando nós menos pensamos, já estamos envolvidos emocionalmente. Eu queria chamar aqui o pastor Hugo. Eu queria conversar com vocês sobre algo. Enquanto isso, Sansão, ele praticou algo profundo. Ele, pode vir, pastor. Ele brincou com o sagrado. E sabe, queridos, hoje a gente tem algo preocupante na nossa vida. Hoje a gente tem pessoas conversando com outras e começam a se abrir. Eu falei um pouco sobre isso ontem. A gente começa a abrir o nosso coração, começa a falar das coisas, começa a interagir e pensa que não, a gente está mandando roupa nua e a gente já mandou tudo, já falou tudo para uma pessoa que começa, nem conheceu há 10, 15 dias. E a gente entra numa onda de contar tudo da nossa vida. E a gente se entrega por completo a pessoas que mal conhecemos. E quando a gente menos espera, nós não temos nem coragem para falar de Jesus, mas a gente abre a nossa vida, a nossa intimidade, a nossa roupa, o nosso gosto. E nós temos, queridos, por muitas vezes, quebrado os votos que nós temos feitos com Deus. E era sobre isso que eu queria falar. Pastor Hugo, irmão Luciano, obrigado, viu, irmã, por ter conseguido para a gente. Eu pedi um protótipo, ela trouxe o original. Isso aqui é um jugo que está lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Isso aqui é um jugo. Quando Paulo falou assim, não vos junteis, o jugo desigual. O que Paulo estava querendo dizer? É que quando iam dois animais aqui, eles tinham que ser da mesma espessura, da mesma altura, da mesma força, para que os dois andassem juntos carregando o peso. E se um animal fosse maior que o outro? Pastor, segura aí, pastor. E se fosse eu e o Hugo?
Eu estava ferrado, porque o bichinho é magrinho. E eu, gordo aqui, maior, e eu ia carregar o peso todo no jugo desigual. O apóstolo Paulo estava querendo dizer que quando nós estivermos nos relacionando com pessoas, elas têm que ser do mesmo tamanho, da mesma largura, da mesma fortaleza, porque senão só um vai carregar o peso e vai desistir lá na frente. O jugo, ele foi feito para que 2 animais andassem juntos e fizessem a sua tarefa diária. Agora deixa eu falar para você. Pode ir, pastor, você foi um ótimo carregador de jugo. Parabéns. Mas se você quebra as decisões, o manual que o Senhor Deus ensinou para a gente, sabe, queridos, porque a lógica é muito simples. Eu gosto muito do pastor Cláudio Duarte, ele usou uma frase, e eu trouxe um texto muito parecido. Como que a gente vai casar, namorar com uma pessoa diferente? Aí você vai para a lanchonete. Talvez aqui tenha alguns vegetarianos, outros não, mesmo que não seja. Chega lá e me dá um X tudo. É bacon, é dessa altura. Aí você, nossa, eu tenho nojo de bacon. Aí está lá o teu marido comendo baconzão, porcão, teu namorado enchendo a pança. A dieta. Como você vai educar os seus filhos? Meu sonho é levar os filhos para a igreja. E ele vai dizer para a igreja, não, hoje ele vai para o futebol. O sábado é o dia do coletivo, porque eles treinam a semana inteira e no sábado ele tem que ir para o coletivo. E você? Ele tinha que estar no juvenis. Eu quero levar domingo para os desbravadores. Não, ele não vai para os desbravadores domingo, porque a minha mãe gosta da missa. E ele tem que ir para a missa. Você entende? Isso dentro de uma casa, dentro de um lar. Sabe, queridos, como você vai lidar com as finanças, como você vai olhar para o futuro. E a questão da sexualidade no namoro. Por isso o pastor Cláudio Duarte sempre diz assim que não tem nada contra o que eu vou falar aqui agora. Veja bem, que o macumbeiro ele tinha que casar com quem? Com quem? Macumbeira. Porque quando um está soltando o frango, o outro está acendendo o fogo. Que o católico tem que orar com quem? Casar com quem? Com quem? Com o católico. Porque enquanto um está com a mão no terço, o outro está falando Ave Maria. O judeu. Vocês entendem? O pentecostal tem que casar com o pentecostal. Imagina o pentecostal casando com o adventista. O culto deles de manhã, ó glória! E a outra, que isso? Pai, eu casei com um doido, o senhor mandou doido. O senhor não mandou, não. Foi você que caçou. Deus não vai mandar um pentecostal. Ele tem que casar com uma pentecostal. E o adventista, irmãos? Deveria casar com quem? Com o adventista. A lógica é muito simples. É muito simples. Acontece que nós vamos entrando numa onda de acomodação cultural. E nós entramos nessa onda de acomodação cultural e nós vamos nos acostumando aos ambientes que nós estamos vivendo. E tudo passa a ser normal. E as tragédias lá na frente vão acontecendo. Os climas difíceis. Eu fui dar um aconselhamento pastoral ano passado. Jamais esperava que aquela jovem me procurava. Ela cresceu na igreja. Talvez não seja o caso de vocês aqui. Mas ela cresceu na igreja. E aí, por algum motivo, na sua juventude, ela saiu da igreja. E ela se envolveu com o rapaz. E está morando com o rapaz. E aí ela falou assim, como chegou e me procurou em lágrimas. E eu na sala pastoral, o que uma jovem fazendo odontologia, uma jovem com a mente clara, uma cristã visitando a igreja, assídua a sua presença na igreja, ela me perguntou, pastor, eu queria
ajuda, conselhos, porque ela me contou essa história, saiu da igreja, voltou, e quando ela voltou, só que agora era tarde demais, ela está amigada, podemos dizer assim, mora junto, não casaram ainda, com um dono de um terreiro. E ela falou assim, o senhor não sabe o que eu vejo na minha casa. E as lágrimas. E eu falei, e ela falou, agora eu quero convertê-lo à igreja e ele não quer vir. Eu falei, sim, então, dificilmente ele virá, irmã. E ela falou assim, mas eu quero ter um filho e ele vai levar ele para o centro de macumba. E eu falei assim, vai. Ele vai levar. É filho dele. E a gente não sabe, você nem vai dedicar o seu filho lá. Como é difícil, amigos, vivermos da acomodação cultural. E ela disse assim, eu me apaixonei. Eu caí nessa tentação. E sabe, queridos, eu queria deixar uma frase no seu coração que diz assim, quando não há mais conflito, é sinal que o mundo já tomou conta da situação. Se você não sente mais conflito no teu coração, é porque o Espírito Santo está se afastando. E hoje eu queria dizer a você, a saída em nome de Jesus. Não é porque você possa estar acostumado com as situações da vida que nós entendemos que Ele fugiu de nós, ou saiu de nós. O terceiro passo para a ruína é quando nós quebramos o nosso voto com Deus. Temos o prazer no que é proibido. Sansão quebrou o seu voto. Olha só o que ele fez. Ele tomou o vinho que ele não podia tomar. Ele mexeu na carcaça que ele não podia mexer. Ele procurou doçura no que estava podre. Ele procurou prazer no que estava proibido. E para piorar, ele envolveu seus pais que nem imaginavam no seu ato proibido, quebrando todos os votos da sua adolescência, da sua nascença. Querido jovem, você fez um voto com Deus, aqueles que são batizados. Eu queria orar por você nessa noite, daqui a pouco, para que o Senhor te dê forças para cumprir esse voto em nome de Jesus. Um dia um pastor, um orientador bíblico, fez uma pergunta para você, fez 2 perguntas, 13 perguntas, te deu uma série de estudos e ali você tomou uma decisão pública, tomando o voto com Deus. Sabe, queridos, quando nós entendemos todas as questões, o Senhor começa a dar os conselhos bíblicos para nós. Deuteronômio capítulo 20, verso 4 diz assim, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para dar o quê? Vitória. Querido jovem, o Senhor é contigo em nome de Jesus. Ele vai te dar vitória. E Ele faz um apelo a você nessa noite. Seja forte e corajoso. Todos vocês que esperam no Senhor. Se você está esperando o teu marido, a tua esposa no Senhor, Ele vai mandar muito em breve em nome de Jesus. Mas não se esqueçam, orar mais ação. Porque a tua esposa pode estar do teu lado aí. Ah, eu amo a minha tribo. Eu sei que tem gente que ama mais alguém que está na tribo do que a tribo. Eu sei que tem gente lá que mexe com você e ela pisa no teu pescoço. Se ela está pisando, irmão, passa para a próxima. Entenderam? O Senhor é com você. E por último, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Sabe, queridos, Sansão foi o herói da contradição. Era consagrado a Deus, mas se envolvia em tudo que era proibido. E ele perdeu toda a sua bênção. Eu queria contar uma história. Há 2 anos atrás, 300 baleias. Você tem ideia do que é isso? 300 baleias foram encontradas mortas à beira de uma praia. E os pesquisadores ficaram intrigados, porque chegaram lá e não tinha nenhum ferimento. Colheram sangue, não tinha doença. E eles descobriram que 300 baleias morreram por causa de sardinha. Um cardume de sardinha. Irmãos, baleia não come sardinha.
Quer dizer, come, senão elas não tinham morrido, né? Mas elas não dão a vida por causa de sardinha, porque baleia quer comer coisa grande. Queridos jovens, pare de correr atrás de coisas pequenas que vão te levar para a morte. Fuja dessas coisas que são pequenas. O Senhor deixou um manual a mim e a você. Agora você tem que saber o que o Senhor quer para a sua vida. Conheci um pastor, pelo menos ele conta essa história que era dele, então se ele conta que era dele, eu posso reproduzir aqui. Ele disse que estudava lá no NASP, e ele fazia teologia o 3º ano, e realmente é verdade. Se alguém aqui tem desejo de fazer teologia e vai solteiro, no 3º ano vai dando um desespero, porque o chamado é assim, ó. É casado, tá dentro, solteiro, esse cara aí tá na dúvida. E esse pastor já estava no 3º ano para o 4º ano. E ele falou assim, Senhor, eu preciso casar. E ele foi listando. Senhor, eu acho fulana maravilhosa. Senhor, eu gosto de cicrano. Essa é a minha 2ª opção. Senhor, tem a 3ª opção. Essa é mais ou menos, mas eu ficaria muito feliz com ela. E hoje, por isso que eu falo com vocês, tome cuidado com as orações. E ele falou, Senhor, eu vou fazer um pacto contigo, vou jejuar 30 dias, só vou comer à noite, e o Senhor vai mandar a minha esposa para mim. E o colégio, para aqueles que sabem, sexta-feira à noite é o melhor culto. Senhor, eu vou sentar na mesa X, olha a oração. E quem sentar na minha mesa e der boa noite, vai ser ela, Senhor. E a minha lista está aqui. Ele pegou a bandeja, suas frutas, granola, todo elegante, educado. Botou pouca comida para as irmãs não se assustarem. E sentou na mesa. A primeira da lista, ele vinha, virou à esquerda. A segunda da lista, sempre sentavam juntos. Naquele dia, a segunda da lista passou direto. Nem olhou para ele. A terceira da lista, Senhor, a mais ou menos já serve, por favor. A terceira da lista não foi nem jantar. Aí vem ela. A que ele menos queria. A que ele achava menos bonita. A que ele achava menos atraente. Sentou na frente dele. Você está sozinho? E falou a frase que ele disse na oração. Boa noite. E ele, Senhor, essa não. Mas agora eu já orei. Se casaram e são felizes para sempre em nome de Jesus. Jovem, eu queria orar por você hoje. Eu não orei assim, mas eu estava desesperado também. 32 anos, capelão do Hugo, solteiro. E eu falei, Senhor, eu tenho que casar. Quem que o Senhor vai mandar? E lá na escola tinha uma professora que era da 4ª série e orientadora de manhã. E a gente começou a trocar mensagens. Eu entrei na obra quando era o Nokia que piscava. Alguém já teve esse celular aqui? Que quando você mandava a mensagem era A, B, C, A. Alguém lembra disso? Não, né, gente? Vocês não lembram disso? E cada mensagem era 40 centavos. E nós tínhamos e temos um teto de internet. Quando eu estava ficando apaixonado, comecei a conversar com a minha namorada, futura namorada, que empurrou o carro. Deu tranco. E nós fomos conversar na madrugada. O que você está fazendo? Isso aqui? E a mensagem demorava 5 minutos para mandar. Tá.
Que legal. Para escrever que legal então. E foi, mensagem ia, e quando chegava parecia um terremoto. Tá, tá. O Nokia, era o Nokia tijorola, né? Chegou o outro mês o salário, menos R$100. Menos, porque eu esqueci que cobrava as mensagens. E eu falei, Senhor, mas está valendo, eu estou apaixonado. Queridos, o Senhor vai mandar o teu amor em nome de Jesus. Mas siga o manual do Senhor. Ele tem que ser deste lugar. Rapaz, eu estou ajudando você hoje à noite. Aproveita amanhã. Aproveita. Meninas, o teu garanhão está aqui. Pode ser um barrigudo, um baixinho, careca, mas é o teu garanhão. Ele está aqui em nome de Jesus. Tira esse negócio da cabeça que eu cresci junto, é meu amigo. Você quer namorar com quem, irmão? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Por último, já passei 5 minutos. Essa menina, Anuji Mustafa, ela é uma cadeirante. E ela precisou fugir da Síria. Ela precisou fugir do seu lugar. E ela rodou aproximadamente numa cadeira de rodas. Com apenas 16 anos, 9 países, 5.900 quilômetros com a sua irmã empurrando. Dormindo nas fronteiras, nos acampamentos de refugiados. Ela dormia e ela falava árabe, fala árabe, ela não morreu ainda. E ela começou a assistir série nessas viagens em inglês e aprendeu o inglês. Olha que mente brilhante. Assistindo as séries do Netflix. E ela não aprendeu à toa, porque quando ela foi para esse campo de refugiados, com o inglês que ela tinha aprendido naquele lugar, ela passou a ser o porta-voz, a porta-voz daquele lugar. Ela negociava, ela que arrumava alimento. Então eles falavam com os americanos, com a ONU, e arrumava uma casa para esse, arrumava um lugar para aquele, um alimento para aquele, e dava aquilo, dava isso, e conseguia tudo. E sabe o que essa menina passou a ser? A esperança daquele lugar. Porque ela mesmo calada, falava, e sem se mexer, moveu uma grande multidão. Porque o Senhor usou uma jovem para ser esperança. Por que eu estou falando a história dessa jovem? O que tem a ver com namoro? O que tem a ver com sexualidade? É para dizer que o Senhor Deus vai te usar para ser esperança em Manaus, em nome de Jesus. Você vai ter a tua família e a tua casa vai ser uma casa de esperança. Jovem, hoje a oração é o seguinte. Nós vamos cantar agora. Queria pedir para você ficar em pé. A oração é para que você resista a este mundo. Eu sei que não está fácil. Eu tenho 2 filhas. A de 12 anos chegou lá em casa semana passada falando assim: pai, eu estou gostando de um rapaz. Eu quase tive um infarto. Pai, é 17 anos ele tem. Eu falei, graças a Deus, que ele não vai querer ela, né? Está muito nova. E eu falei assim, filha, quem é o elemento, o infeliz? Me mostrou a foto já da sogra. E eu fiquei calado assim, agradecendo a Deus. É um menino. O mundo hoje está difícil, irmãos. Graças a Deus é um rapaz. É da igreja. Deus seja louvado. Aleluia. Ela está entendendo o negócio. Só que no final eu disse, não vai não. Está cedo.
Mas continua, filho, escolhendo. Como é difícil. Está toda envolvida. Você também já se apaixonou por alguém com 10, 11, 12 anos. Eu queria fazer essa oração por você hoje. Não desista do plano de Deus para a sua vida, jovem. Não tome decisão precipitada, porque Ele vai mandar o teu varão e a tua varoa. Mas pode ser aquela do refeitório. Case com aquela do refeitório, que ela vai te levar para o céu em nome de Jesus. A mais bonita, não sei se levaria. Mas case com a do refeitório. Vamos cantar e fazer. Eu queria fazer uma oração hoje diferente. Ontem eu fiz um apelo, hoje eu quero fazer uma oração de bênção. Aqueles que fizeram parte do coral, na minha pergunta, você tem coragem de vir aqui à frente para Deus te dar uma bênção especial, que eu vou orar para Deus mandar o teu marido e a tua esposa. Pastor, mas eu estou encarando. Não é isso não. Não é isso, o motivo não é constranger. O motivo é abençoar em nome de Jesus, amém? Nós não estamos aqui para constranger ninguém, mas é para honrar e glorificar o seu nome. Vem aqui, juventude, venham todos vocês, venham aqui. Eu queria orar para Deus te abençoar, sabe, queridos, a gente às vezes tem medo, mas é um negócio tão sério na vida da gente. Como eu disse no início do sermão, é uma bênção, é para a vida eterna, é quem você vai morar junto, é quem vai ser o pai dos teus filhos, é quem vai ser a mãe das tuas filhas. Vocês estão tomando coragem em nome de Jesus, amém? Quem não vier, eu vou jogar uma praga, vai morrer encalhado, vai morrer só, igual árvore da caatinga. Queridos, você está com medo de uma oração de bênção? Não vou nem perguntar o teu nome aqui, mas o Senhor quer te abençoar em nome de Jesus. Vem à frente. Quem sabe você já até olha para o lado agora. É sério, é muito sério. Papai do céu quer te abençoar, jovem, em nome de Jesus. Sabe o que Jesus quer? É que no dia do teu casamento, Ele seja o centro da tua vida em nome de Jesus. Vocês não precisam me convidar para o casamento de vocês, mas manda uma mensagem, me marca lá: pastor, lembra do sermão? Eu estava na oração lá na frente. Glória a Deus. Olha a galera vindo. Eu não quero nem olhar para os lados para vocês não se sentirem intimidados. Deus seja louvado. Amém. Meninos, meninas, o que é seu está guardado em nome de Jesus. Mas peça para Deus mandar e vai buscar. Tem que buscar. Rapaz, essa função é de vocês. Porque os homens hoje estão meio devagar, não tá, irmã? Não manda nem oi, né? Se estraste. Que Jesus te dê coragem para que você faça algo por alguém. Amém? Vamos orar, que o tempo passou bastante hoje. Eu quero fazer uma oração de bênção, tá bom? É de bênção. Senhor, esses meninos e meninas têm um sonho, sabe, Pai? Porque o Senhor deu a eles a sexualidade e eles querem ter o seu relacionamento. E o que o Senhor deu a eles é divino. Oh, Pai amado, abençoe para que eles se encontrem a pessoa que eles tanto precisam e tanto querem. Eu sei que o Senhor vai mandar, mas abre o coração deles para eles enxergarem quem que o Senhor está mandando. Eu sei que a cada dia que passa, a nossa idade, a gente pode ficar mais exigente. Mas manda, Senhor Deus, o cônjuge de cada um aqui. Que o coraçãozinho deles possam bater forte por alguém. Possam ficar acelerados a ele e a ela passar. Senhor, eles querem ter uma família. E o Senhor criou a família em nome de Jesus. A família é tua. E se é tua, e o Senhor criou no céu,
Abençoa esses meninos e meninas que estão aqui na frente em nome de Jesus. Eles precisam, Senhor Deus, ser alcançados pela Tua glória. Senhor, é muito séria essa oração. Eles estão aqui, é porque eles acreditam em Ti, que o Senhor vai fazer essa maravilha na vida deles. E assim como o Senhor mandou a minha esposa, o Senhor vai mandar a deles também em nome de Jesus. Vai mandar o esposo delas. Eu vou erguer minhas mãos agora junto com o pastor Hugo. Toma conta, Senhor Deus, de cada jovem dessa igreja, os que não vieram aqui também hoje. Sei que tem muito mais. Para que eles sejam abraçados com o Teu amor e com a Tua glória em nome de Jesus.